Já o dono da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço, está cada vez mais rico para completar e muito mais. Já Flávio Rodrigues de Souza apitará o clássico entre Cruzeiro e Atlético nesse sábado, jogo pra lá de tenso, especialmente para o Galo. Em meio a uma baita crise, já trago mais detalhes sobre a situação do Clube Atlético Mineiro. Quero encerrar o giro de notícias para contar que o lateral esquerdo, Cauã Prates, do Cruzeiro, sofreu lesão muscular e pode não mais atuar pelo clube. Você sabe, o Cauã foi vendido para o Borussia Dortmund, se muda na metade do ano e o tempo de recuperação para essa lesão não foi divulgado. E Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, está cada dia mais rico. Quero registrar que ele já gastou, desde que se tornou lá atrás um apoiador do clube, cerca de R$1 bilhão. Essas cifras incluem empréstimos, o pagamento de R$100 milhões para adquirir um percentual quando o Cruzeiro era do Ronaldo, outros R$300 milhões, a inclusão de uma fazenda para comprar o Cruzeiro do Ronaldo, além de toda a grana que ele aportou para a contratação de atletas e manutenção da folha salarial. Vamos calcular em R$1 bilhão. Por que eu estou citando esse número? Porque somente na temporada passada, a rede de supermercados da qual ele é sócio faturou de forma líquida mais de R$800 milhões. Você deve saber que o Pedrinho BH é um dos donos da rede de supermercados BH, a quarta com maior faturamento entre supermercados do Brasil, só atrás de Carrefour, Açaí e Mateus Atacadista. Pois bem, na temporada passada, os supermercados BH foram capazes de arrecadar de forma bruta 25 bilhões e 700 milhões de reais, um crescimento bem grande em relação a 2024, quando a receita havia ficado em 21 bilhões e 300 milhões. Você tira todos os impostos e perdas e sobraram para Pedro Lourenço e seus sócios cerca de 800 milhões de reais. E a expectativa é de receita ainda maior para 2026, porque a rede de supermercados BH acaba de comprar mais 200 lojas da DMA Distribuidora, que fará com que os supermercados BH passem a ter 600 lojas em todo o Brasil. Nicole e o John no Cruzeiro, vai ou mela? Ô Calil, bora falar sobre um Calil ou Cal? Acho que é o Cal Oliveira. Falar um pouquinho sobre reforços do Cruzeiro. O Cruzeiro hoje trabalha com 4 contratações para julho. Um goleiro, o John é a bola da vez, goleiro que trabalhou com o Arthur Jorge nos tempos de Botafogo, ele pertence ao Nottingham Forest. Pedida do clube inglês é de 8 milhões de euros, o Cruzeiro já acenou com 6 milhões de euros, acho que por essa cifra não vai dar negócio. O zagueiro que o Cruzeiro quer é Igor Júlio, que é torcedor do Cruzeiro e joga no Brighton, joga é modo de dizer, né? Desde que voltou do empréstimo em janeiro, ele tem ido para o banco, mas não tem entrado em campo. O problema é que o Igor Júlio já custou 16 milhões de euros ao Brighton. Então, talvez hoje a melhor possibilidade seria de empréstimo, se ele desse certo no Cruzeiro, aí sim poderia ser comprado. Volante, o plano A, B e C é o Gregory, atleta que também trabalhou com o Arthur Jorge nos tempos de Botafogo, foi o Arthur quem o levou lá para o Al Rayyan. O Al Rayyan pagou 7 milhões de euros para contratá-lo, volante de 31 anos de idade, salário acima de 1,5 milhão de reais por mês. Operação cara, tá? E ainda há a busca por um atacante. Chegaram a especular a contratação do Luiz Henrique, mas cifras muito altas, né? Alguma chance de Luiz Henrique no Cruzeiro? Elvio, 40 milhões de euros a pedida do Zenit. A única chance de sair negócio seria se o Zenit aceitasse incluir atletas no negócio. Por exemplo, pegar um Christian, um Jonathan Jesus. Foram jogadores que em algum momento já foram especulados no Zenit. O Zenit tentou 3 jogadores do Cruzeiro, o Jonathan Jesus, o Christian e também o Matheus Pereira, tá? Falei, você fala muito de jogador tal, torcer de tal time, vai dar preferência por causa da família, preferência do dinheiro. Ah, tá. O Seninha tá explicando, tá apontando, porque eu sempre falo, esse jogador torce para tal time, né? Essas informações de que o jogador torce para tal time são vazadas pelo staff do próprio atleta, tá? Então eu vou citar 2 casos. O Igor Júlio é torcedor do Cruzeiro, e eu não sabia. Mas isso vazou agora mais recentemente, depois do Cruzeiro demonstrar interesse. E sim, se você tem a possibilidade de jogar no Cruzeiro ou no Atlético, se as propostas forem parecidas, ele vai jogar no Cruzeiro. Nicola, você sabe falar se o William, lateral do Cruzeiro, vai ser emprestado na metade do ano? Já são 3 jogos que ele não entra em campo. Jonathan, o William está fora dos planos do Cruzeiro, tá? Houve uma mudança na comissão técnica, o Vidalba perdeu a condição de titular, o contrato acaba em dezembro e até agora o Cruzeiro nem cogitou discutir a renovação do contrato do Vidalba. Em relação ao William,
A situação é mais grave. O William deixou de ser utilizado, virou a terceira opção e não terá seu contrato renovado. Se houver qualquer proposta pelo William na metade do ano, ele será negociado. E aí eu ouvi de uma pessoa que trabalha com o Gilberto, lateral de 33 anos do Bahia, que o Cruzeiro buscou informações sobre o atleta. O Gilberto tem contrato com o Bahia até 31 de dezembro e a partir da metade do ano pode assinar um pré-contrato. Jonathan Remídio, Nicola, qual time está mais próximo de comprar o Pape, jogador da base do Cruzeiro? O Jonathan, eu conversei hoje com uma pessoa do departamento de base do Cruzeiro e a pessoa assegurou que nunca houve nenhuma proposta, nem sequer sondagem mais próxima. Embora o presidente do Azures, clube lá do Paraná, que detém 20%, tenha afirmado que Grupo City, Chelsea, entre vários outros, já demonstraram interesse e enviaram olheiros para assisti-lo no Sul-Americano Sub-17. A gente está falando de um volante que tem 17 anos, mas já é titular do Sub-20 do Cruzeiro, fez ótima copinha e foi titular e capitão da seleção brasileira no Sul-Americano Sub-17. 6 jogos, 4 gols e uma assistência, mesmo jogando como volante. É alguém tratado no Cruzeiro como muito acima da média, como alguém bem diferente, tá? Mas que não vale hoje 30 a 40 milhões de euros, como disse o pessoal da Azures. Para que esse valor exista, há necessidade de o Pape jogar no time principal. Pelo que a gente dá para acompanhar aqui, contra o Boca você até chamava atenção pro gramado, né, Samuel? Assim, depois daquela sequência de jogos do Cruzeiro em Belo Horizonte, 3 jogos consecutivos, inclusive aquela semana do Cruzeiro aqui contra o Bragantino, contra a equipe da Universidade Católica e depois contra o Grêmio também aqui no Mineirão, né? E contra o Boca a gente já viu um gramado ok pro jogo, né? Hoje também a gente já vê, claro que o gramado não tá tão visto assim pra gente por conta da iluminação, né? Mas a gente espera aquele padrão Mineirão pra amanhã. No visual até hoje dá pra acompanhar aqui do que a gente tá acostumado no Mineirão, hein, Samuca? Exatamente. Por mais que essa maratona de jogo, né? São jogos aí em sequência, terça e sábado também, tem um tempinho ali, mas de terça pra amanhã, o gramado não vai sofrer tanto assim. Depois o Cruzeiro sai para enfrentar a Católica, o Bahia também, aí quando voltar contra o Goiás, é uma tendência de estar aquele tapete, né, que tem sempre aqui no Mineirão. Então eles vão cuidando, né? Tá chegando também aquele período da grama de inverno, né? Aí vamos ter uma transformação. Então, o gramado não vai ser nenhum problema para nenhuma das equipes, que não seja aí pro lado do Cruzeiro, né? Que vai precisar jogar, vai tentar jogar, não tenho dúvida nenhuma, a gente vai falar muito sobre isso, que o Cruzeiro vem para continuar com o seu estilo diante de mais de 55 mil torcedores, para fazer esse Mineirão aqui, no clima que foi contra o Boca Juniors, para a gente buscar essa vitória que é muito importante neste momento para o Cruzeiro, Léo. Bom, abraçar a galera aqui, o Marcos, o Dias também, bora rumo à vitória, o Felipe Miranda, o William Vitor, Emanuel Alves também tá aqui, o Igor Reis, Marcelo Santana, enfim, a galera curtindo também essa transmissão, essa live aqui direto do Mineirão. Agora, o que você espera do jogo amanhã, hein, Rafa? Um jogo truncado, um jogo bem jogado? Clássico é assim, né? Muitas vezes a gente vai com uma expectativa muito boa, chega lá e aquele jogo difícil de até transmitir, assim, não tem muita emoção. Mas para amanhã, até agora, pelo histórico dos dois times, o que você está projetando? Nos últimos anos tem sido um jogo pouquíssimo jogado, né? Assim, tem sido jogos bem amarrados. Sei que o torcedor tá bastante otimista pelo momento aí das duas equipes. Eu tenho o meu otimismo, mas também entendo que é um jogo diferente e que é um jogo, inclusive, em que normalmente quem tá mal costuma querer dar uma resposta. Não sei se a gente vai entrar em falar muito a respeito do adversário, mas existe uma expectativa de mudança até de sistema, talvez um Atlético Mineiro que venha com 3 zagueiros, talvez com 3 volantes. Isso indica uma preocupação em fechar, principalmente esse jogo por dentro, no meio-campo, tentar se defender melhor. É uma defesa que tem cedido gols em todas as partidas com o Barba Domingues até aqui, então eu imagino do lado do Atlético Mineiro aí uma tentativa de fechar um pouco mais esses espaços, e o Cruzeiro apresentou dificuldades contra o Boca aqui essa semana, que foi uma equipe que é bem verdade, veio pra fazer tudo menos jogar futebol, né, pouquíssimo tempo de bola rolando, mas falando de campo e bola, foi competente sim em se defender, em fechar espaços por dentro, e nós encontramos aí alguma dificuldade, então acho que o Cruzeiro vai precisar mais uma vez encontrar soluções, Léo. Certamente é o time que vai ter mais posse de bola, pela responsabilidade de jogar em casa, diante do seu torcedor, pelo momento das duas equipes, se espera que o Cruzeiro seja o protagonista das ações, e eu acredito que seremos. Arthur Jorge não me parece ser o tipo de treinador que abdica daquilo que é o lugar dele e o lugar do Cruzeiro, de protagonista das ações desse jogo, e aí é ter muito cuidado, seguir se defendendo bem, tem melhorado defensivamente essa equipe do Cruzeiro sob o comando do Português, mas falar em um jogo assim, bem jogado e coisa e tal, acho um pouco complicado. No retrospecto recente dos clássicos, a gente vê muito pouco futebol, mas o mais importante, né, clássico, é vencer 3 pontos, e até pelo momento do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, acho que 3 pontos são inegociáveis para afastar ainda mais da zona de rebaixamento e a gente começar a vislumbrar uma briga mais digna dentro do Campeonato Brasileiro. A Rafa falou sobre um Cruzeiro que provavelmente terá mais posse de bola, Valu. Na temporada passada,
chegou a ser um pouquinho de problema isso, né? Quando o Cruzeiro tinha mais posse de bola, não sei se era coincidência, mas costumava ter mais dificuldade para balançar a rede do adversário, para conseguir furar ali a retranca do adversário. Nessa temporada, já dá para ver com o técnico Arthur Jorge ter mais segurança quando tem essa projeção para o Cruzeiro ter mais posse de bola no jogo? A gente está experimentando ainda do trabalho do Arthur Jorge, né? São só 9 jogos. Não dá para afirmar isso, mas o jogo anterior trouxe muito essa situação. Eu espero, no jogo de amanhã, um time que vá tentar inibir mais ainda do que o Boca Juniors o jogo do Cruzeiro. O adversário vem para esse clássico numa gestão de crise. Tomou 4 para o Flamengo no final de semana passada, perdeu para o Cienciano no meio de semana e tem um clássico diante de um Cruzeiro que está se ajustando, está no caminho para o ajuste. O adversário ele não tem hoje um padrão de jogo. A primeira coisa que quer se fazer quando você está passando pelo que o Atlético Mineiro está passando é, primeiramente, o famoso fechar a casinha. Por isso, até diante do que a Rafa disse, eu espero um adversário que vá tentar dificultar mais ainda o jogo do Cruzeiro do que o Boca Juniors. Mas acho que não com tantos recursos, aí falando do setor de meio campo, de defesa, quanto o Boca Juniors. Eu acho que é importante o Cruzeiro ter encarado, inclusive, um Boca tão fechado como a última linha de 5. Pode ser novamente, eu tô esperando esse cenário para amanhã. Um adversário que se feche também com uma linha de 5 e vai exigir aquele discurso que a gente viu muito nos bastidores. Mas com 3 zagueiros? Eu tô numa expectativa de um Atlético Mineiro com 3 zagueiros. O Eduardo Domingues, ele jogou pouco assim com 3, Jogou contra né? o Internacional, eles venceram por 2-1, mas o Internacional criou várias possibilidades de gol. O jogo que aconteceu lá no estádio do bairro Califórnia, como gosta de falar bem a Rafa, mas eu acho que eu não ficaria surpreso, Samuel, levando em consideração até que acompanhei o jogo contra o Cienciano, e exatamente a turma que ficou em Belo Horizonte é uma turma que dá pra você imaginar, sim, ele voltando a jogar com 3 zagueiros. Agora, Cruzeiro tem que ser fiel ao seu modo de jogo. A gente ouviu muitos jogadores falando nos bastidores, galera, sempre alguém chamando ali na roda de atletas falando, não vamos nos desesperar, vamos continuar fazendo o nosso jogo. Isso vai ser, mais uma vez, fundamental no jogo de amanhã, no clássico aqui no Mineirão, Léo. Vejamos como teremos o comportamento do Cruzeiro e do adversário. Você fala sobre o jogo contra o Boca e espera um adversário dificultando a vida do Cruzeiro, ainda mais do que vimos diante do Boca. Agora, vejamos qual será a postura do Flávio Rodrigues de Souza, hein, Samuel? Essa aí, escalado. Eu já tô me preparando para amanhã, xingar até a 5ª geração do Flávio. Ele você vai desejar sorte, Costa? Tem feito esse jogo? E o Esteban também, pelo amor de Deus, hein? Tal do Esteban aí, e o povo do Boca saiu bravo com... O Esteban não conseguiu... A capa do Olé é de um Boca muito prejudicado pela arbitragem. E que em momento algum conseguiu se concentrar psicologicamente. Um escândalo no Mineirão. Bombazo. Pelo amor de Deus, né? Mas Flávio Rodrigues de Souza e... É Rodrigo D'Alonso, né? No VAR. Essa turma aí... Pelo menos não é o Nobre Bins, né? No VAR. Não, mas da arbitragem aqui no Brasil, com sinceridade, pode ser qualquer um aí que vai ser tudo a mesma... Amanhã não teremos... O cabelo de interrogação. Mas esse também. O Pedro Torres não dorme essa noite. Esse aí, desde que o Pessolano deu uma chamada nele, ele nunca mais foi o mesmo com o Cruzeiro. Véio. Então, mas, o Léo Campos, isso em cima do que o Valu e a Rafa falaram aí, eu acho que o principal é, se eles vierem para tentar fazer cair na pilha, é o Cruzeiro seguir, o Cruzeiro tá vivendo um momento muito melhor. Então, característica do Arthur Jorge, né? Ele não tem deixado o time abrir mão da ideia que ele propõe para vencer os jogos. Então isso vai ser fundamental para o Cruzeiro, jogar o jogo da final do Mineiro aqui. A gente já viu uma postura do Atlético Mineiro esperando muito o Cruzeiro, né? Só que era o Cruzeiro do Adenor, então o ponto esquerdo do Cruzeiro era o Gerson, né? Achei a posição, como é que é, Valu? O Gerson vai pela esquerda. É um jogador que tem muita capacidade de corredor. Então, desta forma, ele força o adversário a atacar por ti por dentro. Trauma, meu Deus. Vai-te embora, vai jogar. Daí joga, gira e joga, Gerson. Gira e joga, Gerson. Rapaziada boa, chegando aqui com mais um giro de notícias exclusivas e atualizadas do maior clube do Brasil. A gente fala realmente do Cruzeiro. Um grande abraço pra você, sempre mais, até o próximo vídeo. Fui!